Olá, sejam bem-vindos ao canal. Mais uma vez nós vamos continuar com a leitura do documento Silent Weapons for Quiet Wars. Essa é a 12ª parte. Eu, no vídeo anterior, entrei numa parte mais teórica, mais técnica, e dessa vez eu quero continuar com vocês, porém, enfatizando aqui agora, saindo um pouco da abstração, mas falando já de como funciona esses mecanismos, né? Então ele diz assim o documento: a indústria doméstica, as indústrias de financiamento, ou seja, os bancos, os manufacturing, que seria as indústrias de produção, e o governo, são contrapartes reais das puras indústrias de capital, bens e serviços, e são facilmente definidas porque por causa deles serem genericamente e logicamente estruturados. Por causa desses processos que podem ser descritos matematicamente e seus coeficientes técnicos podem ser facilmente deduzidos, isso de fato, não é o caso da indústria de serviços conhecida como a indústria doméstica, no caso, aqueles pequenos empreendedores, né? Aquele comércio local, como eu já havia dito anteriormente. Esses mercados eles não podem ser tão manipulados, né, como as grandes indústrias. É isso que ele continua enfatizando aqui. Os modelos domésticos, ele continua dizendo aqui, e mais partes agora teórica, né? Quando o diagrama de fluxo da indústria é representada por dois blocos de sistemas de indústria domésticos, na direita e em todas as outras indústrias na esquerda, seguem-se os seguintes resultados. Ele continua dizendo assim: todas as outras indústrias na esquerda saída, entrada, na verdade, input, colocada, né? As indústrias grandes. Aí ele tem traços paralelos indicando a um outro bloco, que é a indústria doméstica, que é saída, output, né? E aí ele coloca trabalho e etc. E o documento continua dizendo: as flechas da esquerda para a direita, marcadas como A, B, C e etc., denotam o fluxo econômico de valor vindo da indústria da esquerda, do bloco de indústria para a esquerda, para o bloco de indústria da direita, chamado indústria doméstica. Eles podem ser ensinados como fluxos mensais de consumo e também as seguintes commodities, né? Bebidas alcoólicas, carne, café e o unknown, né? Seria lá, ele acaba colocando aqui o como a palavra em inglês, né, que é desconhecido. O problema que os teóricos economistas encontram é que as preferências de consumo de qualquer indústria doméstica não é facilmente predito, e os coeficientes técnicos de qualquer indústria doméstica tende a ser não linear, muito complexo e de função variável por causa do aumento dos preços, né, por causa da renda de cada um, e etc. Então ele acaba dizendo aqui, se existe uma maneira de barrar isso, né, de nós contermos essa manipulação e previsibilidade econômica, é através do comércio local, né, das tradições locais do comércio, por exemplo. A informação de computador derivada do uso de produtos universais, né, por causa do código de barras, em conjunção com o sistema de cartão de crédito, como um identificador individual doméstico, pode mudar o estado de relações, mas o UPC, né, o método UPC, né, no caso, não está disponível na significância nacional ou até mesmo na escala regional. Para compensar essa deficiência de dados, uma aproximação indireta e alternativa da análise pode ser adotada como um teste de choque econômico. Esse método é grandemente usado na indústria de construção aérea, né, construção naval, melhor dizendo, aeroespacial, né, desenvolvendo dados estatísticos agregados de algum
de algum tipo de alguma fonte, né? Aplicado à economia, isso significa que toda a indústria doméstica de uma região ou de uma nação pode ser estudada como um grupo ou classe, ao invés de individualmente, e as massas se comportam mais do que comportamentos individuais, né? E é usado para e esse método é usado para descobrir estimativas úteis dos coeficientes técnicos do governo, da economia do governo e a estrutura da hipotética indústria doméstica. Então é isso que ele quer dizer. A partir das informações que eles conseguem dessas classes sociais, né, ele está explicando qual é a função de nós classificarmos pessoas de classe baixa, classe alta, classe média. Tudo isso é para fornecer dados, informações que ajudem a eles colocarem nesse diagrama, né, como uma tentativa de prever e até mesmo controlar a economia. Aí ele continua falando sobre o fluxo. Perceba que no fluxo de diagrama da indústria, que os valores dos fluxos A, B, C são acessíveis a medidas em termos que os preços de venda e as vendas totais, à medida que é possível medir o quanto as pessoas, o preço de compra que as pessoas têm e o total de commodities, né, seria no caso o total de bens, né, o total de commodities que estão disponíveis, o quanto que esse país ou essa região vende, né, por exemplo, exporta, né. O método de validar coeficientes técnicos da indústria doméstica depende basicamente do choque dos preços de uma commodity, seria a quebra, né, o choque seria a batida, né, a fratura de preços, né, de um commodity e percebendo quais mudanças nas vendas de todas as outras. Então, eles, para usarem como regra, eles fazem, como aqui no Brasil, por exemplo, o preço do café disparou, e aí eles vão tentar, com aquele substituto do café, como ele foi disparado, influenciar as pessoas a comprarem outras coisas. Agora o tal do sabor café, né, que a gente tanto tem aí. Então, basicamente, é uma estratégia de uma guerra silenciosa isso. Eles inflacionam o preço, né, de um commodity, por exemplo, o café hoje aí, não sei quanto é que está na sua região, você que está me ouvindo, aqui eu acredito que meio quilo deve estar em torno de R$27. O café já custou 8, 7, eu lembro isso, antes de 2026, né? Então, o que ele está dizendo aqui é isso. Você fazendo essa mudança, escolhendo uma commodity e elevando o preço dela, você consegue redirecionar aquelas pessoas que compravam aquela commodity, que por causa desse preço exacerbado, passa a adotar uma nova perspectiva, né? Ou melhor dizendo, um novo padrão de compra. E aí essa pessoa vai e compra um outro produto. Então, é tudo uma tentativa e erro que eles fazem. Eles vão manipulando a economia para ver o que acerta. O que eles acertarem, lucro para eles. O que eles errarem, você sabe, né? Pode ser que as pessoas comuns tenham a chance de comprar alguma coisa em oferta. E aí continua dizendo assim, o teste do choque econômico. Nos tempos recentes, a aplicação do Operation Research para o estudo da economia pública tem sido óbvio para qualquer um que entenda os princípios do teste de choque. No teste de choque, se, por exemplo, de uma aeronave, né, a carroceria da aeronave, o recuo do impulso de disparar uma arma montada nessa fuselagem causa uma onda de choque que essa estrutura pode dizer aos engenheiros que as condições sobre as quais algumas partes do avião ou de todo o avião ou suas asas vai começar a vibrar, flutuar ou vai cantar como uma guitar string, seria uma corda de violão, ou até mesmo desintegrar, ou simplesmente fazer o avião afundar. Então, basicamente, ele fala que esse é o teste do choque econômico. Até aqui eu quero dizer para você, já deixar mais uma vez seu like, recomendo você a compartilhar esse vídeo, se você achou esse vídeo interessante, se acha que isso pode ser útil, né? Nos ajude ativando o sininho, se você já é inscrito, para receber em primeira mão as notificações. E eu acredito que já por hoje é suficiente, se você gostou, né?
Comente aí, nos dê sua opinião, se você já percebeu alguma coisa assim. Eu já usei o exemplo do café, mas pode ser que tenha acontecido com arroz ou com qualquer outro tipo de commodity, né? Eu te agradeço por você ter me ouvido e aguardo você no próximo vídeo. Até, se Deus nos permitir.